dois, três e... Ação! E no Cultura e Design dessa semana, Liberdade, Arquitetura e Design em Minas Gerais. A Casa Cipó é uma casa que, para mim, tem um significado muito importante. Ela foi um momento de guinada na nossa carreira como arquitetos. Nós vínhamos de um período de mais ou menos 10 anos trabalhando basicamente com projetos industriais e fomos chamados para projetarmos a casa de um casal na Serra do Cipó. Bom, quando a gente foi convidado para fazer esse projeto, a gente veio aqui a primeira vez, a gente ficou muito impressionado com a beleza da natureza desse lugar. Serra do Cipó tem uma vista, esse terreno principalmente, impressionante das montanhas, dos morros aqui de Minas. E a vegetação é muito característica também do lugar. Isso impactou muito a gente, né? Quando a gente chegou aqui nesse lugar, o que mais impacta no primeiro momento é a vista da Serra do Cipó, obviamente, que é o choque visual que se tem quando tem aqui. E todo mundo vem para cá por causa dessa serra, por causa dessa vista. E a gente ficou refletindo como que a organização da casa como um todo se refletiria para criar um foco muito grande naquela vista. Então a gente pensou num vazio central que cria toda uma dramaticidade de entrada e todo esse esforço para a gente conseguir chegar no foco da vista lá em cima, para quando você abrir a porta, você ter aquele impacto visual. Uma certa dramaticidade assim, meio que cinematográfica, mas foi um conceito que organizou toda a casa em função disso. A arquitetura não precisa ser arte, existem várias nuances de arquitetura, várias abordagens arquitetônicas, mas nós, na Tetro, nós buscamos uma arquitetura que tenha uma raiz na arte. Então, fazendo um paralelo com qualquer outro tipo de arte, a pintura, a escultura, a música, eu acredito que a arquitetura ela tem que transmitir emoções. Então, eu acho que uma pessoa, ao entrar numa casa que a gente projeta, a gente espera que ela, de alguma forma, seja tocada por aquele ambiente, por aquela atmosfera, pelas formas que nós pensamos, e saiam de lá mais inspiradas, com alguma coisa dentro delas modificada.
Toda essa natureza que tem aqui é muito exuberante e então é praticamente impossível você chegar num lugar desse e não ficar inspirado para criar uma arquitetura aqui. E o nosso cliente, a pessoa que mora aqui, que iria morar, ele veio com a ideia de fazer uma casa contemporânea, procurou a gente porque já conhecia os nossos projetos, mas ele tinha alguns desejos, ele tinha algumas dúvidas, ele gostava muito da arquitetura colonial mineira, da arquitetura das fazendas mineiras, né? Um conceito de sustentabilidade que a gente tem lá na Tetro é não intervir na natureza, não destruir o terreno, não cortar árvores, não tirar a vegetação local. A gente quer fazer uma arquitetura que se integre, que respeite tudo que já existe ali naquele lugar e não destruir e fazer uma compensação depois. E a grande questão eu acho, dessa casa é como inserir ela nessa topografia aqui sem nenhuma alteração do terreno em si, assim, nenhuma alteração da topografia. Porque mexer nisso significa matar a vegetação, matar as árvores. Então é uma casa que ela se adequa ao terreno assim, muito delicadamente. Ela tem a parte que toca o terreno, que é a parte que tem mais contato com o chão, mas o corpo grande da casa está suspenso e em pequenos apoios para ficar uma arquitetura como que pousada aqui, uma arquitetura leve. O terreno era um terreno um pouco estreito e com uma vista muito, muito maravilhosa aos fundos. Nós tínhamos que procurar permitir essa vista, pelo menos dos ambientes mais importantes. Então, ao fundo nós locamos a sala, né, que é onde a gente está aqui, com a suíte principal. E, naturalmente, os demais ambientes, eles foram organizados em 2 braços que se projetam para frente da casa, né, em direção à rua. Então, a casa ela se organiza num C. A gente queria que o que tocasse o solo tivesse a ver com o que está no chão, né? O que é as pedras. Então, como se a pedra tivesse subido e feito as paredes. E a gente tem uma plataforma, uma base de concreto, que a gente apoia as paredes brancas, assim como nas casas coloniais também. E as janelas de madeira são os elementos que a gente também escolheu para fazer as esquadrias. E aqui a gente tem um telhado, mas diferente da arquitetura colonial, que é o telhado 2 águas ou 4 águas, a gente faz um telhado borboleta, porque aqui o telhado ele se abre para a entrada, então ele convida as pessoas a entrarem na casa e ele também se abre para a vista. Acessar a casa é muito interessante, porque você acessa por uma passarela, essa passarela que a gente está aqui, você cruza por um vazio. O vazio aqui é muito importante porque ele traz a luz para essa entrada da edificação e onde tem natureza também. A gente fez uma forma também que filtra a luz naquele vazio central que eu estava falando. Então a luz que entra na casa ali é uma luz muito bonita, uma luz muito filtrada, que não é aquela luz forte e nem a sombra completa. Essas nuances de sombra e luz são muito importantes ali. E aí no meio desse C se transformou num grande átrio, que é um espaço muito bonito de entrada, que dá uma complexidade muito, muito bacana assim, à entrada da casa. Porque ela também, esse átrio ele articula o andar de cima, que é o andar da casa, né, dos mais rotineiros, com o andar de baixo, que é o andar de lazer, que conecta com a terra. A gente tem uma passarela na direita que cria um certo suspense para a vista que você vai ver quando você abrir a porta da casa. E também tem uma descida por um jardim que é que remete mais ao natural, em direção a essa área de lazer. E quando você abre a porta, você tem a surpresa da vista, né? Isso é muito interessante. E a gente quis que de dentro da casa você tivesse essa leitura do telhado em todos os ambientes. Então você vê sempre a estrutura de madeira laminada colada em todos os ambientes da casa. A gente quis criar um elemento inusitado, que é essa piscina, porque quando você chega na casa, o único elemento com cor que você encontra na casa aqui é a piscina, que é como se fosse um elemento que ele salta no meio da composição. E a gente propôs uma piscina com uma forma orgânica, que é a única geometria um pouco mais orgânica da casa mesmo. A casa ela é muito, embora ela tenha muitos elementos, ela tem uma racionalidade. O telhado ele tem uma modulação. Então a piscina a gente achou que fazia sentido trazer um elemento que remetesse mais às formas da natureza. Ela é toda revestida com
pedra externamente, mas internamente é como se fosse um lago, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a serra também. Aqui, a natureza aqui, quando você encontra água, é sempre um impacto visual muito, muito intenso. E a gente quis trazer isso um pouco para dentro da casa também. Não saia daí, hein? A gente já volta daqui a pouquinho. E no Portas Abertas fomos até a fábrica da Líder. Muito bem, por aqui é onde tudo começa. Chega a matéria-prima bruta e é feito o primeiro tratamento para depois, lá na frente, virar aquela maravilha dos móveis depois de prontos. Vamos lá conhecer? Chega aí, vamos caminhar pela fábrica. Olha aí! Saindo da área da marcenaria, chegamos agora na área dos estofados. E aqui, com um detalhe muito interessante, a estrutura dos móveis são feitas de metal. Os estofados são confeccionados com molas ensacadas. E aqui mais um detalhe muito interessante. É usado tiras italianas, dando mais uma camada de reforço na construção dos estofados. Lembra que eu falei que as tiras italianas eram uma super camada de reforço? Olha aqui o test drive, ó. Ó o Mário testando. É seguro ou não? Total. E um detalhe, o teste aqui não é em metro, é o que, Mário? É em peso. E essa máquina aqui, feito o corte do couro. E com ela é feito um aproveitamento de 90% do couro. O que isso representa? Sustentabilidade. E aqui estamos na unidade dos móveis planejados. E com mais um detalhe, os móveis aqui saem praticamente montados. As espumas são feitas aqui na fábrica. E eu fui autorizado a fazer o quê? O test drive de maciez das espumas. Vamos lá? Eu comecei como artista há 30 anos atrás, esse ano faz 30 anos de carreira. Comecei como todo mundo. Na verdade foi um pouquinho diferente porque eu não fazia a menor ideia de que eu tivesse dom. Comecei aos 22 anos e foi mais como uma tentativa de buscar um fazer, né? Algum direcionamento. Eu já era mãe de 2 filhos e estava meio que nowhere, em lugar nenhum queria me encontrar e minha mãe me convidou. E estando na escola de arte convencional, me peguei amando, fazendo todas as experiências
que me levaram ao abstracionismo, aprender todas as técnicas de pintura. E após uns 8 anos de experiência nesse caminho, eu encontrei a madeira. Esse é o lugar que a gente trabalha e é onde toda a magia acontece. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. A madeira que nós recebemos é predominante de um reflorestamento de teca que tem lá no Mato Grosso, que tem mais de 30 milhões de árvores e a gente trabalha com o resíduo deles. Então a gente recebe as pranchas assim, elas vêm com 3 metros de comprimento, com essa largura e com essa espessura, que foi onde começaram as buscas nessa matéria-prima, nesse material. Foi assim meio que um encontro de alma, sabe? Amor à primeira vista. Eu olhei para aquela obra de madeira como se eu nunca tivesse visto madeira na vida. Bateu aqui, falei, nossa, preciso fazer alguma coisa com madeira. E foi muito encantador essa busca, porque eu não tinha como trabalhar com a madeira. A madeira não é um material como você pegar pincel, tela e se expressar, né? Eu precisava de máquinas para trabalhar com madeira, porque eu queria coisas diferentes de um esculpir. Então eu fui pegando restolhos em marcenarias, em indústrias madeireiras, e nesse buscar as madeiras maciças, que foi o primeiro movimento, eu comecei a perceber que sobravam muitas lâminas nas laminadoras. E eu falei, pô, eu precisava desenvolver alguma coisa com isso, porque é leve, é maleável. Mas até então não existia nenhuma pesquisa em cima, e eu gostaria de fazer ela parar na vertical. Todo mundo falava assim, não, é impossível, imagina, não dá para parar em pé. Eu falei, mas escuta, eu não quero trabalhar como todo mundo trabalha, fazendo machetaria. Machetaria é feita há milênios. O que eu vou fazer de diferente? Nada, né? E sempre me incomodou muito a questão, era uma coisa assim, como se fosse uma insatisfação interna de precisar fazer algo que ninguém nunca tinha feito. Após 2 anos de busca, depois de ouvir um monte de não dá, não dá, não dá, numa das indústrias que eu pegava as sobras, eu vi um instrumento, uma possibilidade, que é o finger. Eles usavam o finger para fazer uma junta perfeita. Eles uniam painéis assim com macho e fêmea. E aí eu vi aquilo, o cara jogando num barril de cola. Falei, caramba, isso aí dá certo. Aí corri para ele e perguntei, o que você faz com isso? Ele falou assim, isso aqui a gente descarta, vai virar carvão para caldeira. Falei, nossa, dá para vocês me darem um pouco? Dá, pode pegar. E aí nesse ano, que foi 2003, que foi justamente o ano que eu abri a minha própria marcenaria, que eu comecei a fazer as pesquisas com as lâminas na vertical. E de lá para cá a gente vem testando todos os movimentos possíveis e imagináveis. Com certeza ainda não estamos nem na metade das possibilidades dessa técnica, mas esse ano eu estou me colocando um desafio. Eu estou colocando o desafio de pesquisar o vidro soprado e combinar vidro com madeira, que também é uma coisa difícil de fazer, porque o vidro soprado ele está a 1.600 graus, queima a madeira. Então, estamos embarcando numa nova jornada agora. Falando um pouco da Lara, a arte foi um veículo de eu me descobrir como pessoa, como uma forma de manifestar o meu ser. Como viver nesse planeta traz impressões na nossa alma e eu, como artista, me sensibilizando através disso. Aos poucos eu fui entendendo que o fato de eu trabalhar com sobra de madeira tinha uma questão na sustentabilidade. Tinha um ativismo ecológico.
Mas aí quando eu comecei a perceber nas práticas de yoga, no meu trabalho, que não adiantava você falar de sustentabilidade ecológica se você não conectasse isso com a sustentabilidade humana, ou melhor, com o resgate da humanidade. Então foi aí que eu comecei a cruzar a filosofia de vida que eu tinha com o trabalho que eu estava realizando com mais profundidade. Então, quanto mais beleza nós manifestarmos, não só na arte, em todos os aspectos da nossa vida, mais possibilidade de sermos felizes a gente vai ter, né? E vai propiciar quem estiver no nosso entorno. Quero falar um pouquinho com vocês sobre a nossa visita na fábrica da Santista. E quer saber minha opinião? O que eu mais adorei é a versatilidade que o jeans alcança. É lindo o que fazem com jeans. Para a gente começar a falar sobre o universo do jeans, a gente precisa saber a diferença básica entre três coisas que são tão comuns que as pessoas confundem, que é o jeans, o que é o denim e o que é o índigo. Então, começando, o índigo, ele é o corante, que tem mais de 5.000 anos, tem uma história muito rica e que a gente pode explicar mais tecnicamente. O denim é o tecido. O próprio nome vem da origem, a palavra da cidade de Nîmes, porque era Serge de Nîmes. E nessa contração ficou denim. E o jeans, o que é? O estilo de roupa. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao controle de qualidade de algodão. Todo algodão que nós recebemos aqui na Santista, nós tiramos uma amostra. Então nós recebemos fardos de algodão, ela é tirada na lateral do fardo, aí sim nós vamos fazer a classificação desse algodão. Nós recebemos da fiação fios e eles são processados para tingimento em corda ou para tingimento em multicaixas. O tingimento em cordas, ele tem como primeira etapa o bal. Bom, pessoal, esse é um rolo de bal, tá? O bal é uma máquina onde a gente agrupa vários fios formando uma corda. Essa corda, ela vai para a máquina de tingimento e depois, posteriormente, para os outros processos. Esse rolo, especificamente, ele é feito com fio reutilizado de desperdícios de nossos processos. Os fios são agrupados em um cabo. Aliás, o tingimento em cabo é um diferencial da Santista. Aqui nós juntamos vários cabos, múltiplos de 12, e fazemos o tingimento. Em seguida, esses cabos vão para uma máquina chamada Rebimer, onde nós transformamos o cabo num rolo de urdume. E aí ele vai para a engomadeira, estando o rolo pronto para subir para a tecelagem. O processo têxtil gera resíduos. A Santista, ela tem uma visão muito forte em como eliminar esses desperdícios, né, essa geração de resíduos. Os resíduos que são gerados 100% algodão são reutilizados no nosso processo. Então a gente tem essa preocupação em separar e garantir que esses resíduos sejam destinados da melhor forma possível, pensando aí na proteção do meio ambiente. Os resíduos que são gerados no nosso processo industrial, nós separamos, damos uma tratativa e ele retorna para o nosso processo como matéria-prima. Em caso de descarte de resíduo ou algum pedaço da matéria-prima, como que é feito esse descarte? Praticamente tudo que é gerado dentro do processo, ele acaba voltando em forma de fibra reciclada e isso traz um benefício enorme para o meio ambiente. E o que não é possível, ele tem o destino adequado nos aterros, da forma com que a legislação nos pede e recomenda, né? Então, é juntarmos esforços
no entorno onde nós estamos inseridos, com fornecedores, com os clientes, com a nossa gente, com a sociedade, para fazer dessa bandeira a urgência que ela merece e que a gente tenha realmente toda essa atividade têxtil voltada para a preservação do meio ambiente. No nosso processo na Santista, a gente utiliza muita água para fazer o tingimento de fios. Após a utilização dessa água, ela é descartada para a ET, chega nessas condições aqui para ser tratada. Nosso tratamento é biológico, onde as bactérias vão fazer a degradação da matéria orgânica com o nosso processo aeróbico, a utilização de oxigênio, e com isso a gente devolve para o rio a água dessa forma aqui. Para mim, foi muito importante ser chamado para esse projeto. Tá me dando muita visibilidade, eu tô podendo fazer networking, conhecer várias pessoas. A visitação aqui é muito importante no portfólio, porque eu vou saber como determinados processos são feitos e ajuda tanto no lado profissional quanto no lado educacional. Isso eu posso aplicar também esses conhecimentos na minha área, que eu trabalho atualmente com uniformes, mas tem também essa coisa da moda e das customizações. Muito interessante esse uso da tecnologia. Todo ponto que se destaca é onde ele tem mais abrasão, é onde ele vai desgastar mais ali na máquina, mais lá na lixa. Então o que faz a marcação aqui é o atrito peça a peça e a ação enzimática. Sinceramente, eu não acreditei quando eu fui selecionada para o projeto, mas eu fiquei animada assim de cara. Então, claro que a gente tem que conhecer o nosso cliente antes de projetar alguma coisa. Então, eu fui dar uma pesquisadinha no site, vi essa questão de sustentabilidade, como eles lidam com os resíduos e a produção, enfim, o processo deles. Isso me deixou mais animada ainda, de trabalhar com uma empresa que tem essa potência. Então, eu realmente fiquei, assim, em êxtase de participar desse projeto. Está sendo muito bom. E no Você Sabia dessa semana, depois da visita na fábrica do carro em clay, carro conceito, conversa com o Peter, estamos aqui agora na concessionária com ele, o novo Fastback. A gente convidou alguém que entende do assunto para falar um pouquinho mais dessa máquina. Destaca pra gente o que você acha excepcional nesse modelo de veículo. Eu diria que a primeira grande diferença dele de um SUV convencional é exatamente esse design coupé. Isso traz mais performance, porque ele acaba tendo um equilíbrio aerodinâmico melhor do que a maioria dos SUVs. É o Fastback, o Peter falou com a gente. Esse é o Fast, do Fastback, né? E o back, obviamente, envolvendo a traseira dele. Esse é o grande diferencial do carro. E o porta-malas, né? 600 litros, esse porta-malas aqui, meu patinete cabe aqui inteirinho. Quando a gente olha para o nosso porta-malas, a gente 600 litros. 600 litros de porta-mala. Isso é algo que definitivamente é muito difícil de se encontrar. Eu acho que, aliás, o Peter muito provavelmente deve ter falado sobre os easter eggs, né, do carro. Aqui a gente tem um, olha só, vou revelar, né, um deles aqui, que é exatamente um que mostra e fala, né, sobre o que você pode fazer com esse carro. Aqui a gente pode conhecer de perto, então, Leblon, algumas das novidades que ele tem. O freio eletrônico, né, que é uma novidade muito interessante, com a possibilidade do auto-hold. Obviamente aqui, através do volante, você tem a possibilidade de explorar, né, uma série de questões interessantes. Me chama atenção esse ícone aqui, ó. Esse ícone aqui, obviamente, é um ícone, obviamente, que a gente traz para que você tenha a chance de personalizar, né, o seu perfil, escolher. Você pode trazer um avatar novo, incluir um avatar novo aqui. Muito bem, gente. Então, depois dessa aula aqui com o Zola, quero agradecer, satisfação de ter conhecido um pouco mais dessa máquina, o Fastback. Eu que te agradeço a possibilidade de falar um pouco mais sobre o carro. Eu tenho certeza que todos aqueles que tiveram a oportunidade hoje de conhecer um pouquinho mais, a gente vai aguçar um pouco mais a curiosidade deles para que eles venham a uma concessionária para conhecer e daqui a pouco sair dirigindo essa máquina aqui.
Coluna Design Humanizado. Início do processo criativo dentro dos projetos dedicados à área da saúde, a gente faz uma análise que a gente costuma, inclusive, dizer se é o que o cliente gostaria, se é o que o cliente precisa de fato. Então, a gente faz essa avaliação, inclusive, do crescimento desse projeto e traz para ele todo o numérico, né, que é o plano diretor para eventualmente um hospital. E quando a gente vai fazer essa apresentação, vem tudo junto um processo de look and feel. E isso é algo bastante interessante que a nossa equipe faz, que é desenvolvimento de programa, desenvolvimento de ocupação juntamente com o look and feel. Ou seja, o design, ele é muito importante, ele não é secundário. Muitas vezes a gente vê o planejador hospitalar fazendo o projeto de dentro para fora para atender todas essas premissas, mas de fato a gente entende que deve caminhar juntos, porque o design é extremamente importante. Dependendo do entorno, então se há uma edificação nova, o terreno ou a cidade ou algo que já esteja na história desse cliente, a gente traz para construir esse storytelling. E aí o storytelling, ele vem com as cores para o mood board. Não só na área residencial, mas também corporativo, inclusive edificação. Nesse momento a gente traz o time junto e a gente começa a discutir o plano, as referências, o storytelling, conforme falado, e as cores e a materialidade. Então esse é o momento que a gente faz as trocas e estuda possibilidades antes de apresentar para o cliente. Nesse projeto especificamente, o storytelling ele tinha a ver com o pomar desse terreno. Então, quando fomos apresentar para o cliente, nós escolhemos por levar a experiência das frutas. Então, com os aromas, o cheiro de todas essas frutas, o cliente pôde entender a classificação das cores, que elas foram definidas por andar, e mais as texturas e a relação com o verde que estava do lado de fora. No passado, a gente era vetado em relação a certos tipos de materialidade. Não que isso não exista mais, a gente tem que tomar esse cuidado pela questão da asepsia e qual é o material melhor em qual ambiente. Mas, de fato, hoje a gente tem uma facilidade muito maior. Por quê? Porque a gente busca a hotelaria para dentro desses espaços. Ou seja, a gente não quer só a eficiência, mas a gente traz o design novamente para a melhoria do paciente. Então, ou seja, a gente fala muito do design humanizado e como que isso vai refletir na melhoria desse paciente. Então, muitas vezes ele fica menos tempo no hospital. A gente traz alguns exemplos que a gente vem fazendo aqui no Brasil e até no exterior. Então, tem a relação com a luz do dia. Então, UTIs com visão do sol, do pôr do sol, salas cirúrgicas, onde também tem a relação com a área externa, a relação com o verde. Todos esses aspectos, eles junto contribuem para a humanização na área da saúde. A humanização nos ambientes de saúde, ela já vem como uma tendência global, ela não é local, né? A gente até brinca também aqui dentro do nosso estúdio sobre a relação local. Então, são tendências globais em que a gente aplica localmente, mas ainda entendendo a cultura local. Não adianta eu trazer algo que seja global e que venha de uma tendência e aplicar localmente se o meu cliente não consome. Então, esse ponto é super importante. E aí a gente fala muito sobre inovação dentro desses espaços e como que a gente usa todos os aspectos relacionados ao bem-estar para conseguir o melhor para o projeto e, obviamente, para o usuário. Mais um Você Sabia para você. Sabia que no pneu tem aço?
Uai, só, para de falar besteira, esse trem tem aço? Mas uai. No pneu tem toda uma malha de aço que envolve a borracha. E como você acha que iria sustentar 2, 3, 4, 5 toneladas? Uai, então você quer dizer que no pneu do Pulse que a gente estava usando tem aço? Lógico que tem, só. Tem aço no pneu do Pulse, com certeza. Uai, essa nem eu sabia que esse trem tem aço, hein? No pneu tem aço. Você sabe por que a Líder em Aços está fazendo o maior investimento do setor no país? Porque esse é o nosso compromisso com o Brasil. Transformar a construção junto com o André, alçar novos voos com a Jennifer e ser a parceira das pequenas e grandes histórias do país, criando, junto com você, as soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Fala turma, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar para vocês um nhoque delicioso. Adoro fazer esse programa. Vem muita mensagem no Instagram, no direct, e eu acabo aprendendo e não ensinando, e é isso que eu quero. Nhoquete, por quê? Terminação em i quer dizer diminutivo ou plural também, então nhoquete. São pequenos nhoques que eu vou fazer para vocês com creme de aspargos, um pouco de pancetta, que vai ficar muito legal. Lembrando para vocês que o italiano é um cara feito assim. Ele usa 3, 4 ingredientes, tudo de primeira linha, e as cores são importantes. Não deixa de ser uma coisa para a vida da gente, né? Produtos de primeira, momentos importantes com pessoas importantes. A gente vai pegar um pouquinho de azeite, tá? Isso todo mundo pode fazer em casa, sem dúvida nenhuma. Isso chama pancetta. Ela é um produto vindo do porco, onde traz muito sabor, porque a gordura nos dá esse sabor, por isso que a gente frita com óleo. Lembrando que todo mundo pode cozinhar, não tem esse negócio que não dá. Vamos colocar, sempre a cebola é importante. Ah, não gosto de cebola, mas se você colocar pouquinho e fazer ela sumir, vai dar um sabor legal, tá? A pimenta moída na hora, qual a diferença dela? Tem um perfume, um sabor totalmente diferente. A pimenta tem que dar sabor, por isso diversas pimentas, senão só teria uma. Tô certo, Giselda? Então, por que eu falo isso? Porque se fosse só para picar, qualquer uma delas só teria uma. Cada uma tem o seu sabor. Portanto, tem que manter ela bastante presente. Agora eu vou colocar esse creme de aspargos. A panela vai chiar. Olha isso, olha a carinha disso. Como a gente já cozinhou, o nhoquete, vamos colocar ele aqui no nosso creme de aspargos. Olha que legal. Ah, tem um pouquinho de aguinha? Ótimo. E agora fogo na panela. Você tá vendo essa brincadeira? Ah, mas eu não faço. Faz sim, isso é treino. Pode jogar um pouco de queijo ralado aqui. Sempre, italiano gosta muito de queijo ralado. Olha que gostoso isso aqui. O italiano come pasta todo dia, porque ele não come um caminhão de pasta. Ele come um pouco de pasta, um pouco de salada, um pouco de carne. Mas o importante é você equilibrar. E você não tem que sentir vontade de nada. Não adianta só fazer, né, ô diretor? Tem que provar também. Diretor, você não comeria isso? Fala pra mim. Ficou com vontade? Vai ficar com saudade de mim até o próximo programa? Vem aqui no Folha. Vem comer ao vivo aqui, tá bom? Um beijo. Tô de olho, hein? Não sai daí que no próximo bloco tem muita coisa legal pra vocês.
Cris, a gente está aqui hoje para bater um papo, entender um pouco do processo criativo da Eliane e até entender como que a gente converge a questão da arquitetura, dos designers, independente do produto, se a gente está indo para a área da saúde, corporativo, como que a gente faz para trabalhar juntos e qual é a materialidade que você traz para a gente de novidade nesse momento? Dentro da Eliane, e eu acho que também dentro do escritório de arquitetura, o processo é bem parecido, porque antes de mais nada, a gente precisa fazer um estudo do que está acontecendo no mundo, do desejo, do que é tendência, dessas referências externas ao projeto em si. E isso eu acho que é o ponto de partida tanto para a criação de uma coleção como de um projeto de arquitetura. Desse ponto em diante é que a gente começa a trabalhar a criação de uma coleção. Pegamos essas referências, tentamos antecipar o desejo do consumidor, tentamos entrar na mente do arquiteto e buscar aquilo que ele ainda não sabe que ele vai precisar para entregar no projeto dele. Então, de repente, tu vai fazer um projeto hospitalar e tu tem aquele desejo de ter um produto que vai te atender tecnicamente e também a estética que tu está buscando. Porém, nós, como indústria, temos que antecipar esse desejo, essa necessidade do consumidor, tanto do consumidor final como do especificador, para que quando tu fores fazer a tua composição de projeto, a gente tenha esses produtos que vão cair como uma luva naquilo que tu tá pensando e naquilo que tu tá precisando. Hoje a gente está aqui com a linha Oasis, que inclusive ela tá compondo aqui o nosso mood board, que entendemos que essa linha ela pode ir para qualquer tipo de tom, a gente faz uma mescla aqui até dentro do ambiente de todas as outras referências. Eu queria que você me falasse um pouco mais da questão técnica, o que isso traz de benefício. Esse produto, ele se apresenta em régua, ele dá bastante flexibilidade, porque você pode usar ele com vários tipos de paginações, pode fazer espinha de peixe, pode assentar na diagonal. Legal. Então dá bastante flexibilidade essa questão do formato. Também pelo fato de que ele tem essa estética que mimetiza a madeira, ele também traz bastante aconchego, então ele também consegue ser aplicado em vários tipos de projetos. Então, por exemplo, digamos que tu vai fazer um projeto hospitalar e o teu objetivo é trazer esse aconchego da madeira no ambiente, eu consigo usar esse produto porque ele é um porcelanato que tem alto desempenho, então ele não vai ter absorção de água, ele não vai ficar encardido, ele não vai manchar. Você vai conseguir usar ele em vários tipos de ambientes porque ele aceita alto tráfego, ele não é um produto esmaltado, então ele vai ter um desgaste que não vai ser percebido ao longo de muitos e muitos anos, porque ele tem essa tecnologia que a gente chama de color body, que é a cor em toda a espessura do produto. Então ele te dá uma vida útil muito superior do material, sem perder as características de vivacidade, de beleza. Então ele vai estar sempre parecendo que está novo. Hoje, quando a gente fala de hospitais, a gente traz esse aspecto, né? A gente até brinca com os nossos clientes sobre o hospital, que é o hotel mais o hospital, né? Então trazer a questão do conforto, de se sentir bem naquele espaço. Então os amadeirados, eles conseguem contribuir com isso. Outro ponto que eu acho super relevante dentro do que foi falado, da visão técnica, que dentro de um hospital, a gente tem todas as questões relacionadas ao carrinho, à maca, e que marca muito, e que pode trazer um desgaste constante na peça, que isso vai contribuir para que não seja tão rápido. Acho que essa questão do atemporal, a questão de trazer a influência dos parques, traz um pouco também o que a gente fala sobre storytelling, né? Então, a gente consegue contar essa história até para o nosso cliente, para poder especificar o material. No É Pra Lá Que Eu Vou dessa semana e não me levaram, Ouro Preto. É firme e forte. Já que você falou, Leblon, parar para reabastecer, eu vou pegar minha turminha aqui, vou comer um negocinho ali, né? Tá, mas você esqueceu de falar a cidade que estamos indo, né, meu caro galã?
Primeiro eu vou reabastecer. Vamos, turminha, vamos comer um negocinho? Cara galã, a gente tem que explicar pra turminha de casa a nossa matéria de falar que eu vou. Ouro Preto, aí estamos indo, já já. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa, vou experimentar aqui agora, sabe o quê? Pastelzinho de angu, indicação dos nossos amigos aqui de Minas, o Igor e o Carlos. Então eu vou aqui no patrimônio histórico de Minas. Isso aqui valeu ouro, hein? Pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo. Então antes disso, calma aí, um brinde às delícias de Minas. Haja pão de queijo para alimentar esses dois aí. Chegou a hora do lanchinho, vamos lá, devagar, menino, devagarzinho. Ó, esse aqui... Devagarzinho, eita! Esse aqui assistiu? Esse aqui... Tá com fominha, né? E... Partiu Ouro Preto? Partiu Ouro Preto. Ih! Olha que maneiro isso aqui, meu caro galã. Cara, mas parece que a gente tem uma TV aqui dentro do carro. Ó, estamos a 17 minutos de Ouro Preto, hein? Muito bem, meu caro galã, a gente está aqui aonde? Em Ouro Preto e diante dessa igreja maravilhosa, a igreja de São Francisco de Paula. É bonito aqui, hein, Leblon? Bonito. Você sabia de uma coisa? A igreja mais nova de Ouro Preto é de 1804. E tem uma outra informação, meu caro galã. A sua arquitetura é no estilo rococó. Agora eu gostei dessa arquitetura rococó, hein? É bonito isso aqui, hein? Estilo rococó, sabe o que é estilo rococó? Estamos aqui nesse visual maravilhoso. Então vamos fazer o seguinte, falar um pouquinho de história enquanto eu passo um cafezinho pra gente aqui, tá? Um pouquinho de história, Leblon. Você que é um cara muito sábio, você sabe por que o nome Ouro Preto? O nome Ouro Preto, muito bom. Eu vou te confessar aqui uma coisa. Reza a lenda que antigos historiadores encontraram pedras de granito pretas num rio que banhava a região. Recolheram algumas e levaram para saber o que seriam. Daí o nome Ouro Preto. Ah, e você sabia que antes de se chamar Ouro Preto, a cidade chamava Vila Rica? Ah, é? É, e passou a se chamar Ouro Preto um ano após a independência do Brasil. História bonita, hein, meu caro galã? Bonito. E essa é a Basílica Menor Nossa Senhora do Pilar, que foi construída no início do século XVIII. E essa igreja é a mais rica do mundo. Por ter sido construída no período do ciclo do ouro aqui da região, ela tem uma enorme concentração desse minério na sua arquitetura. Tem tanto ouro aqui. Essa igreja aqui, cara, é a mais rica do mundo. Nossa, que igreja maravilhosa, uma das mais lindas que eu já vi. Um lugar que você não pode deixar de conhecer é a feirinha de Pedra Sabão, com essas inúmeras obras de arte, não é, meu caro galã? É, e ao fundo a histórica igreja de São Francisco de Assis. Então aqui você pode conhecer os dois. Eu já vou levar esse relógio aqui de Pedra Sabão. Exatamente. Vamos lá conhecer a igreja? Estando aqui, já visita os dois, aproveita o passeio. Nem para me trazer uma lembrancinha de Pedra Sabão. Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, Jesus was! When Jesus was! Minas Gerais sempre surpreendendo. Minas Gerais, quem te conhece? Não esquece de amar. Até a próxima. Tchau. E aí, vamos fazer o seguinte? Vamos tomar mais um cafezinho, mais um queijinho daquele lá? Pãozinho de queijo, né? Vamos lá? Não, aquele queijinho lá, aquele gostosinho lá, daquela mas pode lojinha ser lá. Queijinho. Os dois, né? Pão de queijo, pastel de angu.